0010. Demorei pouco mais de 1 hora para voltar pela tumba e subir a superfície. Assim que saí, um indicador de mensagens em espera começou a piscar na minha tela. Percebi então que Halliday havia construído a tumba dentro de uma zona de comunicação nula, de modo que ninguém pudesse receber telefonemas, mensagens de texto ou e-mails enquanto estivesse do lado de dentro, provavelmente para impedir que os caça-alvos ligassem para pedir ajuda ou conselho. Chequei minhas mensagens e vi que H estava tentando falar comigo desde o momento em que meu nome aparecera no placar. Ele havia chamado mais de 10 vezes e também havia enviado diversas mensagens de texto perguntando o que, pelo amor de Deus, estava acontecendo e gritando em letras maiúsculas para que eu retornasse a chamada no mesmo instante. Assim que terminei de deletar aquelas mensagens, recebi mais uma chamada. Era H tentando falar comigo de novo. Decidi não atender, mas enviei uma breve mensagem de texto dizendo que telefonaria assim que pudesse. Ao sair da floresta, mantive o placar no canto da minha tela para saber imediatamente se Artemis ganharia a partida de Joust e conseguiria a chave. Quando finalmente cheguei ao terminal de transporte e entrei na cabine mais próxima, já era mais de 2 da madrugada. Registrei meu destino na tela, sensível ao toque da cabine, e uma mapa de Middletown apareceu na tela. Recebi a mensagem de que deveria selecionar um dos 256 terminais de transporte do planeta como ponto de chegada. Quando Halliday criou Middletown, não havia incluído apenas uma recriação de sua cidade natal. Havia feito 256 cópias idênticas dela espalhadas de modo homogêneo pela superfície do planeta. Eu acreditava que não importava a qual cópia de sua cidade eu fosse. Por isso, escolhi uma aleatoriamente, perto do Equador. Então, escolhi confirmar para pagar a taxa e meu avatar desaparecer. 1 milésimo de segundo depois, eu estava dentro de uma cabine telefônica antiga dos anos 1980, localizada dentro de uma velha estação de ônibus Greyhound. Abri a porta e saí. Foi como sair de uma máquina do tempo. Diversos NPCs se reuniam, todos vestindo roupas de meados da década de 1980. Uma mulher com um penteado gigante que alcançava a camada de ozônio balançava a cabeça enquanto ouvia música num Walkman grandão. Um cara com uma jaqueta cinza da Members Only estava recostado na parede, mexendo no cubo mágico. Um roqueiro punk com cabelo estilo moicano estava sentado em uma cadeira de plástico, assistindo a uma reprise do Tempo Quente, Riptide, em uma televisão operada por moedas. Localizei a saída e segui na direção dela, empunhando minha espada pelo caminho. Aquela superfície toda de Middletown era uma zona de combate livre, por isso eu precisava atravessá-la com cuidado. Assim que a caça começou, aquele planeta havia se transformado na grande estação central, e todas as 256 cópias da cidade natal de Halliday haviam sido saqueadas e reviradas por caça-alvos sem fim, todos procurando as chaves e pistas. A teoria popular nos fóruns era de que Halliday havia criado diversas cópias de sua cidade natal de modo que vários avatares pudessem chegar a elas, ao mesmo tempo, sem brigar por causa de um único local. É claro, toda aquela busca havia dado espaço a nada. Nenhuma chave, nenhuma pista, nenhum ovo. Desde então, o interesse do planeta havia diminuído drasticamente, mas alguns caça-alvos provavelmente ainda apareciam ali de vez em quando. Se já houvesse outro caça-ovo dentro da casa de Halliday quando eu chegasse lá, meu plano era correr, roubar um carro e dirigir por 40 quilômetros, em qualquer direção, até a próxima cópia idêntica de Middletown. E depois, até a outra, até conseguir encontrar uma cópia da casa de Halliday que não estivesse ocupada. Do lado de fora da estação, o dia estava lindo. O sol laranja avermelhado estava baixo no céu. Apesar de eu nunca ter ido a Middletown antes, já tinha feito muitas pesquisas sobre o local, por isso eu sabia que Halliday havia codificado o planeta de modo que, independentemente de quando alguém visitasse ou de onde estivesse na superfície, fosse sempre uma tarde perfeita de final de outono, circa 1986. Peguei um mapa da cidade e tracei uma rota de onde estava até a casa em que Halliday havia crescido. Estava a 1 milha para o norte. Direcionei meu avatar nessa direção e comecei a correr. Olhando ao redor, fiquei surpreso com a atenção minuciosa aos detalhes. Eu havia lido que Halliday tinha feito a codificação toda sozinho, utilizando suas lembranças para recriar a cidade exatamente como era durante sua infância. Ele havia utilizado velhos mapas de rua, listas telefônicas, fotografias e filmagens como referência.
para tornar tudo o mais autêntico e preciso possível. O local me fazia lembrar muito a cidade do filme Footloose, ritmo louco, pequena, rural e com poucos habitantes. Todas as casas pareciam incrivelmente grandes e se localizavam ridiculamente afastadas uma das outras. Fiquei surpreso ao ver que, 50 anos antes, até mesmo as famílias de baixa renda tinham casas próprias tão grandes. Os cidadãos NPCs pareciam todos figurantes de um clipe de John Cougar Mellencamp. Vi pessoas varrendo folhas caídas, passeando com cachorros e sentadas na varanda. Por curiosidade, acenei para algumas delas e recebi acenos simpáticos em resposta. Sinais da época estavam por todas as partes. Os carros e caminhões, pilotados por NPCs, passavam devagar pelas ruas, todos eles antigos. Trans Ams, Dodge Omnis, IROC, Z28 e K-Cars. Passei por um posto de gasolina e havia uma placa mostrando que a gasolina custava apenas 93 cents o galão. Estava prestes a descer a rua de Halliday quando ouvi trombetas. Olhei para a janela do placar que continuava no canto da minha tela. Artemis havia vencido. Seu nome estava logo abaixo do meu. Sua pontuação era de 9.000, menos 1.000 pontos a menos que eu. Parecia que eu havia recebido um bônus por ter sido o primeiro avatar a conseguir a chave de cobre. As ramificações completas da existência do placar me ocorreram pela primeira vez. A partir de então, ele permitiria que os caça-alvos acompanhassem o progresso um dos outros e também mostraria ao mundo todo quem eram os primeiros, criando celebridades instantâneas e alvos no decorrer do caminho. Eu sabia que naquele exato momento Artemis devia estar olhando para a cópia de sua chave de cobre, lendo a pista gravada em sua superfície. Tinha a certeza de que ela conseguiria decifrá-la tão rapidamente quanto eu. Na verdade, ela provavelmente já estava a caminho de Middletown. Isso me fez avançar de novo. Agora eu só tinha 1 hora de vantagem em relação a ela, talvez menos. Quando eu cheguei a Cleveland Avenue, a avenida na qual Halliday havia crescido, corri pela calçada rachada até a escada de sua casa. Era exatamente como nas fotografias que eu havia visto. Uma casa colonial modesta de 2 andares com tapumes vermelhos de vinil. 2 sedãs Ford do fim dos anos 1980 estavam estacionados na garagem, um deles diante de blocos de concreto. Analisando a réplica que Halliday havia criado de sua antiga casa, tentei imaginar como tinha sido para ele crescer ali. Eu havia lido que na cidade real de Middletown, Ohio, todas as casas daquela rua tinham sido demolidas no fim dos anos 1990 para dar lugar a um shopping, mas Halliday havia preservado sua infância para sempre, ali, no Oasis. Corri pelo caminho e entrei pela porta da frente que dava para a sala de estar. Conhecia bem aquela sala, porque ela aparecia no convite de Anorak. Reconhecia a parede com cobertura de madeira, o carpete cor de ferrugem e os móveis espalhafatosos que pareciam ter sido garimpados de diversas vendas de garagem, de era disco. A casa estava vazia. Por algum motivo, Halliday havia decidido não incluir recriações NPC de si mesmo, ou de seus pais já falecidos. Talvez elas fossem assustadoras demais até mesmo para ele. No entanto, vi uma foto de família na parede da sala de estar. Aquela fotografia havia sido feita no Kmart da região em 1984, mas o Sr. e a Sra. Halliday ainda vestiam roupas do final dos anos 1970. Jimmy, de 12 anos, estava entre eles, olhando para a câmera com seus óculos grossos. Os Halliday pareciam uma família comum norte-americana. Não havia nenhum sinal de que o homem estoico de agasalho marrom fosse um alcoólatra agressivo, de que a mulher sorridente de calça florida fosse bipolar, ou de que o menino com a camiseta desbotada dos asteroides um dia criaria um universo totalmente novo. Olhando ao redor, tentei imaginar por que Halliday, que sempre afirmou ter tido uma infância triste, posteriormente sentiria saudade dela. Eu sabia que se e quando finalmente saísse das pilhas, nunca olharia para trás, e eu, sem dúvida, não criaria uma simulação detalhada do lugar. Olhei para a grande televisão Zenith e para o Atari 2600 conectado a ela. A parte externa do Atari de plástico combinava perfeitamente com a capa simulada do armário da televisão e as paredes da sala de estar. Além disso, ao lado do Atari havia uma caixa de sapato com 9 cartuchos de jogos: Combat, Space Invaders, Pitfall, Kaboom, Star Raiders, The Empire Strikes Back,
Star Masters, Your Revenge e ET, os caça-ovos deram muita importância à ausência do Adventure, o jogo que Halliday aparecia jogando naquele mesmo Atari ao final do convite de Anorak. As pessoas haviam procurado em toda a simulação de Middletown por uma cópia dele, mas não parecia haver nenhuma no planeta todo. Os caça-ovos já haviam comprado cópias do Adventure de outros planetas, mas quando tentavam jogá-las no Atari de Halliday, elas nunca funcionavam. Até aquele momento, ninguém tinha conseguido entender o porquê. Fiz uma busca rápida no resto da casa para ter certeza de que não havia outros avatares ali. Então, abri a porta do quarto de James Halliday. Estava vazio, por isso, entrei e tranquei a porta. Fotografias e sim-caps desse quarto estiveram disponíveis durante anos, e eu havia analisado todas elas com atenção, mas aquela era a minha primeira vez dentro da coisa real. Fiquei arrepiado. O carpete era de um tom horrível mostarda, assim como o papel de parede, mas as paredes eram quase totalmente cobertas de pôsteres de filmes e bandas de rock. Academia de Gênios, Jogos de Guerra, Tron, Pink Floyd, Devo, Rush. Uma estante dentro do quarto estava repleta de livros de ficção científica. Eu havia lido todos os títulos, claro. Uma segunda estante ao lado da cama estava abarrotada de revistas antigas de informática e livros sobre Dungeons and Dragons. Diversas caixas de gibis estavam empilhadas contra a parede, cada uma delas cuidadosamente etiquetadas. E ali no canto, sobre uma mesa de madeira velha, estava o primeiro computador de James Halliday. Como muitos computadores de sua época, a tela e o teclado eram integrados na mesma caixa, e as palavras TRS-80 Color Computer 2, 16K RAM estavam impressas em uma etiqueta acima das teclas. Havia cabos saindo da parte de trás da máquina, levando para um gravador de fita cassete, uma pequena televisão em cores, uma impressora matricial e um modem de 300 kbps. Havia uma longa lista de números de telefone para sistemas dial-up presa à mesa ao lado do modem. Eu me sentei e encontrei o botão de ligar o computador e a televisão. Ouvi um som de estática, seguido por um zumbido baixo enquanto a TV esquentava. Um instante depois, a tela verde de inicialização do TRS-80 apareceu e eu vi as seguintes palavras: Extended Color Basic 1.1 Copyright C 1982 by Tandy OK. Abaixo disso estava o cursor brilhante passando por todas as cores do espectro. Digitei Olá e apertei a tecla Enter. A mensagem Syntax Error apareceu na linha seguinte. Olá não era um comando válido em BASIC, a única linguagem que o computador antigo compreendia. Eu sabia, graças à pesquisa realizada, que o gravador funcionava como um drive de fita do TRS-80. Ele arquivava dados como som analógico nas fitas de áudio magnéticas. Quando Halliday começou a programar, o pobre garoto nem sequer tinha acesso ao drive do disquete. Tinha de arquivar seu código em fitas cassete. Havia uma caixa de sapato ao lado do drive com dezenas daquelas fitas. A maioria delas era de jogos de aventura. Hakatu, Bedlam, Pyramid e Madness and the Minotaur. Havia também alguns cartuchos ROM que se encaixavam em uma abertura ao lado do computador. Procurei na caixa até encontrar um cartucho com Dungeons of Dagorath, impresso em letras tortas e amarelas em uma velha etiqueta vermelha. A capa do jogo mostrava na visão de primeira pessoa um corredor comprido de masmorra bloqueado por um enorme gigante azul com um grande machado de pedra. Quando uma lista de jogos encontrada no quarto de Halliday apareceu online pela primeira vez, eu havia tomado cuidado de baixar e dominar cada um deles. Então, eu já tinha fechado Dungeons of Dagorath cerca de 2 anos antes. Havia demorado a maior parte do fim de semana. Os gráficos eram simples, mas mesmo assim o jogo era divertido e incrivelmente viciante. Eu sabia, por ler as mensagens do fórum durante os últimos 5 anos, que diversos caça-alvos haviam jogado e finalizado Dungeons of Dagorath ali, no TRS-80 de Halliday. Alguns haviam finalizado todos os jogos da caixa de sapato, apenas para ver se alguma coisa aconteceria. E nada havia acontecido, mas nenhum daqueles caça-alvos tinham conseguido a chave de cobre. Minhas mãos tremiam levemente quando liguei o TRS-80 e inseri o cartucho de Dungeons of Dagorath. Quando liguei o computador,
A tela ficou preta e um gráfico simples de um mago apareceu, acompanhado por alguns efeitos sonoros nefastos. O mago segurava um bastão em uma das mãos e abaixo dele, impresso com letras maiúsculas, estava a legenda: Desafio-te a entrares nas masmorras de Dagorath. Coloquei os dedos no teclado e comecei a jogar. Logo, uma caixa de som acima da cômoda de Halliday ligou e uma música familiar começou a tocar. Era a vinheta de Basil Polidorus para Conan o Bárbaro. Essa deve ser a maneira de Anorak me dizer que estou no caminho certo, pensei. Logo, perdi a noção do tempo. Esqueci que meu avatar estava no quarto de Halliday e que, na verdade, eu estava dentro do meu esconderijo, perto do aquecedor elétrico, fazendo gestos no ar e registrando comandos em um teclado imaginário. Todas as camadas sumiram, e eu me perdi no jogo dentro do jogo. No Dungeons of Dagorath, o avatar é controlado com o registro de comandos, como vire à esquerda ou pegue a tocha, navegando pelo labirinto com corredores de gráficos vetorizados, lutando contra aranhas gigantes de pedra, bolhas e assombrações conforme se descia mais e mais, passando pelos níveis cada vez mais difíceis da masmorra. Demorei um pouco para relembrar os comandos e manhas do jogo, mas assim que aconteceu, o jogo não ficou mais tão difícil. A capacidade de salvar a minha localização a qualquer momento basicamente me dava infinitas vidas, apesar de que salvar e carregar os jogos do drive de fita tenha sido um processo lento e tedioso, geralmente não necessárias diversas tentativas e muita atenção na hora de controlar o volume de som do aparelho. Salvar o jogo também permitia que eu saísse para ir ao banheiro e para recarregar o aquecedor de meu esconderijo. Enquanto eu estava jogando, a vinheta de Conan o Bárbaro terminou e a caixa de som começou a tocar o outro lado da fita com a música repleta de sintetizadores de O Feitiço de Áquila. Mal podia esperar para esfregar isso na fossa de H. Cheguei ao último nível da masmorra perto das 4 da madrugada e encarei o mago malvado de Dagorath. Depois de morrer e recarregar 2 vezes, eu finalmente o derrotei usando uma espada élfica e um anel de gelo. Finalizei o jogo pegando o anel mágico do mago, tomando-o para mim. Ao fazer isso, uma imagem apareceu na tela mostrando um mago com uma estrela brilhante em seu bastão e em suas roupas. O texto abaixo indicava: Atenção, o destino espera pela mão de um novo mago. Esperei para ver o que ia acontecer. Por um instante nada ocorreu. Então, a velha impressora matricial de Halliday ganhou vida e imprimiu uma única linha de texto. Uma parte da folha apareceu na parte de cima da impressora. Eu peguei a página e li o que estava escrito. Parabéns, você abriu o primeiro portão. Olhei ao redor e vi que agora havia um portão de ferro forjado na parede do quarto, exatamente no mesmo ponto em que pôster de jogos de guerra estavam um segundo antes. No centro do portão, havia uma trava de cobre com uma abertura. Subi em cima da mesa de Halliday para poder alcançar a tranca, e então enfiei a chave de cobre no buraco e girei. O portão todo começou a brilhar como se o metal tivesse ficado superaquecido, e as portas duplas abriram-se para dentro, revelando um campo de estrelas. Parecia ser um portal para o espaço sideral. Meu Deus, está cheio de estrelas. Ouvi uma voz distante dizer. Eu a reconheci como sendo do filme 2010, e então ouvi um som baixo e assustador, seguido por uma sinfonia do filme Also Spread Zarathustra, de Richard Strauss. Eu me inclinei para frente e olhei pelo portal, esquerda e direita, para cima e para baixo, nada além de um campo infinito de estrelas em todas as direções. Estreitando os olhos, vi algumas nébulas e galáxias pequenas à distância. Não hesitei. Entrei pelo portão aberto. Ele parecia me puxar para dentro e eu comecei a cair. Mas caí para frente em vez de para baixo. E as estrelas pareciam cair comigo. (0011) Eu me vi em pé dentro de um salão de fliperama jogando Galaga. O jogo já estava em andamento. Eu tinha 2 navios e uma pontuação de 41.780. Olhei para baixo e vi que minhas mãos estavam nos controles. Depois de 1 ou 2 segundos de desorientação, um reflexo, comecei a jogar, mexendo o joystick para a esquerda bem na hora, para não perder um de meus navios. De olho no jogo, tentei entender o que havia ao meu redor.
Em minha visão periférica, consegui ver um jogo Dig Dug à minha esquerda e uma máquina Zaxxon à direita. Atrás de mim, ouvi uma cacofonia de combate digital saindo de dezenas de outros jogos antigos de arcade. E então, quando eu terminei aquela fase do Galaga, vi meu reflexo na tela do jogo. Não era o rosto de meu avatar que vi ali. Era o rosto de Matthew Broderick, um jovem pré-curtindo a vida doidado e pré o feitiço de Áquila. E então me dei conta de onde estava e de quem era. Eu era David Lightman, o personagem de Matthew Broderick no filme Jogo de Guerra. E aquela era a primeira cena dele no filme. Eu estava no filme. Olhei rapidamente ao redor e vi uma réplica detalhada da 20 Grand Palace, um tipo de pizzaria com fliperama do filme. Meninos com penteados dos anos 1980 se reuniam ao redor das máquinas de fliperama. Outros estavam sentados, comendo pizza e bebendo refrigerante. Video Fever, dos Beepers, tocava em uma das jukebox do canto. Tudo era e parecia como no filme. Halliday havia copiado todos os detalhes do filme e o havia recriado como uma simulação interativa. Caramba! Eu havia passado anos tentando imaginar os desafios que esperavam por mim dentro do primeiro portão. Nunca havia conseguido imaginar aquilo, mas provavelmente deveria ter imaginado. Jogos de Guerra era um dos filmes favoritos de Halliday, e por isso eu havia assistido mais de 30 vezes. Bem, por esse motivo e também porque era totalmente incrível, com um adolescente hacker como protagonista, e parecia que toda aquela pesquisa seria recompensada. Ouvi um bip eletrônico e repetitivo. Parecia estar vindo do bolso direito da minha calça jeans. Mantendo a mão esquerda no joystick, levei a mão ao bolso e tirei dali um relógio digital. Na tela, vi que eram 7h45. Quando apertei um dos botões para silenciar o alarme, um sinal brilhou no centro do relógio. David, você vai se atrasar para a aula. Usei um comando de voz para pegar meu mapa do Oasis, esperando saber para onde o portão havia me transportado. Mas acontece que eu não estava mais em Middletown. Não estava mais no Oasis. Meu ícone do localizador estava no meio de uma tela preta, o que significava que eu estava fora do mapa. Ao atravessar o portão, ele transportou meu avatar para uma simulação standalone, uma localização virtual separada do Oasis. Parecia que a única maneira de eu voltar seria eliminar o portão completando a tarefa. Mas, se aquilo era um videogame, como ele deveria ser jogado? Se aquilo era uma busca, qual era meu objetivo? Continuei jogando Galaga, enquanto tentava responder a essas perguntas. Um segundo depois, um jovem entrou no fliperama e se dirigiu até onde eu estava. Oi, David, ele disse, olhando para meu jogo. Eu reconheci aquele cara do filme. O nome dele era Howie. No filme, o personagem de Matthew Broderick entrega seu jogo Galaga a Howie ao correr para a escola. Oi, David, o menino repetiu, no mesmo tom. Ao falar dessa vez, suas palavras também pareciam como texto, sobrepostas na parte inferior da minha tela, como legendas. Abaixo delas, brilhando em vermelho, estavam as palavras aviso de final de diálogo. Comecei a compreender. A simulação estava avisando que aquela era a minha última chance de dizer a fala do diálogo do filme. Se eu não dissesse a frase, já podia imaginar o que provavelmente aconteceria em seguida. Game over. Mas não entrei em pânico, porque eu sabia o que dizer. Já tinha assistido a jogos de guerra tantas vezes que conhecia o filme inteiro de cor. Olá, Howie, eu disse, mas a voz que ouvi em meus fones não era minha. Era a voz de Matthew Broderick. E quando disse a frase, o aviso na tela desapareceu e 100 pontos apareceram, sobrepostos na parte superior. Eu me concentrei, tentando passar o restante da cena na mente. Então, a continuação da conversa me ocorreu. Como você está? Eu disse, e minha pontuação subiu para 200 pontos. Bem, Howie respondeu. Comecei a ficar agitado. Aquilo era incrível. Eu estava totalmente dentro do filme. Halliday havia transformado um filme de 50 anos em um videogame interativo em tempo real. Tentei imaginar quanto tempo ele podia ter demorado para programar aquilo. Outros avisos apareceram em minha tela. Você vai se atrasar para a aula, David. Vamos! Eu me afastei da máquina do Galaga. Ei, quer jogar? Perguntei a Howie. Claro, ele respondeu, segurando os controles. Obrigado. Um caminho verde apareceu no chão do salão, de onde eu estava até a saída. Comecei a segui-lo, e então me lembrei de voltar correndo e pegar meu caderno do jogo Dig Dug, assim como David fazia no filme. Ao fazer isso, minha pontuação aumentou mais 100 pontos, e uma mensagem bônus de ação apareceu na minha tela. Tchau, David! Howie gritou. Tchau! Eu respondi. Mais 100 pontos. Aquilo era fácil.
Segui o caminho verde para sair do 20 Grand Palace e subi a rua movimentada, percorrendo alguns quarteirões. Agora eu estava correndo por uma rua de bairro residencial pontuada por árvores. Dobrei uma esquina e vi que o caminho levava diretamente a um prédio grande de tijolos aparentes. Na placa acima da porta estava escrito Snohomish High School, a escola de David e o local das próximas cenas do filme. Minha mente estava agitada quando eu entrei correndo. Se eu só tivesse de dizer frases dos diálogos de jogos de guerra pelas 2 horas seguintes, seria brincadeira de criança. Sem nem mesmo saber, eu havia me preparado totalmente. Provavelmente, eu conhecia mais os jogos de guerra que conhecia a Academia de Gênios ou Minha Vida é um Desastre. Ao descer correndo o corredor vazio da escola, mais um alerta piscou diante de mim. Você está atrasado para a aula de biologia. Continuei correndo o máximo que conseguia, seguindo o caminho verde, que brilhava com força. Por fim, ele me levou à porta de uma sala de aula no segundo andar. Pela janela, eu vi que a aula já havia começado. O professor estava perto do quadro. Vi minha cadeira, a única vazia na sala. Era bem atrás de ela e Shelley. Abri a porta e entrei na ponta dos pés, mas o professor me viu na hora. Ah, David, que bom que chegou. Prosseguir daquela maneira até o final do filme seria muito mais fácil do que pensei. Só precisei de 15 minutos para entender as regras do jogo e como o sistema de pontuação funcionava. Eu tinha de fazer muito mais que simplesmente dizer frases dos diálogos. Seria preciso realizar todos os movimentos que o personagem de Matthew Broderick fazia no filme, da maneira certa e no movimento certo. Era como ser forçado a atuar como protagonista em uma peça que você tivesse assistido muitas vezes, mas sem nunca ter ensaiado de fato. Durante grande parte da primeira hora do filme, fiquei nervoso, tentando pensar antes de dizer a frase certa. Sempre que eu me atrapalhava ou não realizava um movimento no momento certo, minha pontuação caía e um aviso brilhava em minha tela. Quando eu cometi 2 erros na sequência, uma mensagem de aviso final aparecia. Eu não tinha certeza do que aconteceria se eu errasse 3 seguidos, mas acreditava que seria expulso pelo portão, ou meu avatar simplesmente seria morto. Não estava nem um pouco interessado em descobrir. Sempre que eu realizava 7 ações ou dizia 7 falas de diálogo corretamente, e na sequência, o jogo me premiava com um cartão de poder. Quando não sabia o que dizer ou o que fazer, podia selecionar o ícone do cartão de poder, e o movimento ou frase corretos apareciam em minha tela, como um tipo de teleprompter. Em cenas que não envolviam meu personagem, a simulação pulava para uma perspectiva passiva da terceira pessoa, e eu só tinha de me recostar e assistir às coisas em movimento, mais ou menos como ver uma cutscene de um velho videogame. Durante essas cenas eu podia relaxar até meu personagem aparecer na tela de novo. Em outros intervalos, tentei acessar uma cópia do filme do disco rígido de meu console com a intenção de deixá-lo passando em uma cena na tela para poder fazer consultas, mas o sistema não permitia. Na verdade, descobri que não podia abrir nenhuma janela enquanto estivesse dentro do portão. Quando tentava, recebia avisos. Não ultrapassei. Se tentar ultrapassar de novo, será game over. Felizmente, não precisei de nenhuma ajuda. Quando eu já tinha reunido o máximo de 5 cartões de poder, comecei a relaxar e o jogo começou a ficar divertido. Não era difícil aproveitar, porque estava dentro de um dos meus filmes preferidos. Depois de um tempo, cheguei a descobrir que podia até ganhar pontos de bônus se dissesse uma fala exatamente no mesmo tom e inflexão do filme. Eu não sabia, mas havia acabado de me tornar a primeira pessoa a jogar um tipo totalmente novo de videogame. Quando a GSS ficou sabendo de rumores a respeito da simulação de jogos de guerra dentro do primeiro portão, e ficaram sabendo pouco tempo depois, a empresa rapidamente patenteou a ideia e começou a comprar os direitos de filmes antigos e programas de televisão para convertê-los em jogos de imersão interativa que chamaram de Flexscenes. Os Flexscenes tornaram-se extremamente populares. Descobriu-se que havia um mercado enorme para jogos que permitiam que as pessoas interpretassem um papel importante em um de seus filmes ou séries antigos preferidos. Quando cheguei às cenas finais do filme, estava começando a ficar irritado por cansaço. Eu já estava acordado havia mais de 24 horas, sem parar, ansioso, o tempo todo. A última cena que eu tive de interpretar foi aquela na qual eu instruía o supercomputador Whopper a jogar, sozinho, o jogo da velha. Como todos os jogos que o Whopper jogava terminavam em empate.
Isso teve o efeito improvável de ensinar ao computador de inteligência artificial que a guerra global termonuclear também era um jogo no qual o único movimento vencedor é não jogar. Isso impediu o Oprah de lançar todos os ICBMs dos Estados Unidos na União Soviética. Eu, David Lightman, um geek adolescente de Seattle, havia impedido o fim da civilização humana. O centro de comando NORAD explodiu em festa e eu esperei pelos créditos do filme rolarem. Mas não rolaram. Todos os personagens ao meu redor desapareceram, deixando-me sozinho em uma sala de guerra gigante. Quando conferi o reflexo de meu avatar em um monitor de computador, vi que não tinha mais a aparência de Matthew Broderick. Eu havia voltado a ser Parzival. Olhei ao redor no centro de comando NORAD vazio, tentando entender o que devia fazer em seguida. E então, todas as telas de vídeo gigantes à minha frente ficaram vazias, e 4 linhas de texto verde brilhantes apareceram nelas. Era mais um enigma. O capitão escondeu a chave de Jade em uma morada muito esquecida, mas você só poderá apitar quando a série de troféus estiver reunida. Fiquei ali por um segundo, analisando as palavras em silêncio. Então, saí de meu estado de surpresa e logo salvei a imagem do texto diversas vezes. Enquanto fazia isso, o portão de cobre reapareceu em uma parede próxima. O portão estava aberto e por ele consegui ver o quarto de Halliday. Era a saída, o caminho para escapar. Eu havia conseguido, tinha zerado o primeiro portão. Olhei de novo para o enigma na tela. Eu havia levado anos para decifrar o primeiro enigma e localizar a chave de cobre. À primeira vista, aquele novo enigma a respeito da chave de Jade parecia longo demais para ser compreendido. Eu não decifrei nenhuma palavra dele, mas estava muito cansado e sem condições de desvendar mais charadas. Mal conseguia manter os olhos abertos. Pulei pela saída e aterrissei fazendo um barulho forte no chão do quarto de Halliday. Quando me virei e olhei para a parede, o portão já não estava mais ali e o pôster de jogos de guerra estava de volta em seu lugar. Conferi o status de meu avatar e vi que havia recebido milhares de pontos de experiência por passar pelo portão, o suficiente para fazer com que meu avatar pulasse do nível 10 ao 20º de uma só vez. E então, conferi o placar. Parzival, 110 mil pontos. Artemis, 9 mil. JDH, 0 pontos. JDH, 0 pontos. JDH, 0 pontos. JDH 0 pontos, JDH 0 pontos, JDH 0 pontos, JDH 0 pontos, JDH 0 pontos. Minha pontuação havia aumentado mais de 100 mil pontos e um ícone do portão, em cor de cobre, agora aparecia ao lado dele. A imprensa e todo mundo provavelmente estava de olho no placar desde a noite anterior. Então, agora o mundo todo saberia que eu havia fechado o primeiro portão. Estava exausto demais para pensar nas implicações disso. Só conseguia pensar em dormir. Desci as escadas correndo e entrei na cozinha. As chaves do carro de Halliday estavam em um porta-chaves, ao lado da geladeira. Eu as peguei e corri para fora. O carro, aquele que não estava diante de blocos, era um Ford Thunderbird 1982. O motor ligou na segunda tentativa. Dei ré na garagem e dirigi até a estação de ônibus. Dali, eu me teletransportei de volta para o terminal de transporte ao lado de minha escola, em Ludus. Depois, fui até meu armário e deixei ali todo o tesouro, a armadura e armas recém-adquiridas por meu avatar antes de finalmente sair do Oasis. Quando tirei meu visor, eram 6h17. Esfreguei os olhos vermelhos e olhei ao redor do meu esconderijo escuro, tentando assimilar tudo o que havia acabado de acontecer. De repente, percebi que dentro da van estava muito frio. Eu havia utilizado o aquecedor a noite toda e esgotado as baterias. Estava cansado demais para subir na ergométrica para que ele recarregasse. E também não tinha energia para percorrer o caminho de volta ao trailer de minha tia. Mas o sol logo nasceria, por isso sabia que podia dormir ali no esconderijo, sem me preocupar em morrer de frio. Saí da cadeira e me deitei no chão aconchegando-me no saco de dormir. Ao fechar os olhos, comecei a pensar na charada da chave de Jade, mas o sono tomou conta de mim, poucos segundos depois. Tive um sonho. Estava sozinho no centro de um campo de batalha, com diversos exércitos diferentes contra mim.
Um exército de 6 estava na minha frente e diversos clãs diferentes de caça-alvos me cercavam em todos os outros flancos, empunhando espadas, revólveres e armas de magia poderosos. Olhei para meu corpo. Não era o corpo de Parzival, era o meu, e eu estava usando uma armadura de papel. Na mão direita eu levava uma pequena espada de plástico e na esquerda um grande ovo de vidro. Parecia exatamente o cristal em formato de ovo que causa tanto problema ao personagem de Tom Cruise no filme Negócio Arriscado. Mas eu sabia que no contexto de meu sonho era o easter egg de Halliday. E eu estava ali, ao ar livre, segurando-o para que o mundo todo ouvisse. Em uníssono, os exércitos inimigos deram um grito feroz de guerra e partiram em minha direção. Mostravam os dentes e os olhos vermelhos. Queriam pegar o ovo, e não havia nada que eu pudesse fazer para impedi-los de agir. Eu sabia que estava sonhando, por isso queria acordar antes que eles me pegassem, mas não acordei. O sonho continuou quando o ovo foi arrancado da minha mão, e senti que foi estraçalhado. 0012. Dormi por mais de 12 horas e perdi totalmente a hora de ir à escola. Quando finalmente acordei, esfreguei os olhos e fiquei deitado em silêncio por um tempo, tentando me convencer de que os acontecimentos do dia anterior tinham realmente acontecido. Agora, tudo parecia um sonho, bom demais para ser verdade. Por fim, peguei meu visor e fiquei online para ter certeza. Parecia que todos os boletins de notícias estavam mostrando uma imagem do placar e o nome de meu avatar estava lá em cima. No primeiro lugar, Artemis ainda permanecia em segundo lugar, mas a pontuação ao lado do nome dela havia aumentado para 109 mil pontos, apenas 1000 a menos que eu. E, como eu, ela tinha um ícone do portão de cobre ao lado de sua pontuação também. Então, ela havia conseguido. Enquanto eu dormia, ela havia decifrado a inscrição na chave de cobre. Depois, foi para Middletown, localizou o portão e passou pelos jogos de guerra, algumas horas depois de mim. Eu já não me sentia tão impressionado comigo mesmo. Zapeei por mais alguns canais até parar em um de grande rede de notícias, em que vi dois homens sentados diante de uma imagem do placar. O homem da esquerda, um tipo intelectual de meia-idade chamado Edgar Nash, especialista em caça-alvos, parecia estar explicando as pontuações ao âncora ao seu lado. Parece que o avatar chamado Parzival recebeu alguns pontos a mais por ter sido o primeiro a encontrar a chave de cobre, Nash disse, apontando para o placar. E então, hoje de manhã, a pontuação de Parzival aumentou mais 100 mil pontos, e um ícone do portão de cobre apareceu ao lado de sua pontuação. A mesma mudança ocorreu com a pontuação de Artemis algumas horas depois. Isso parece indicar que agora os dois passaram pelo primeiro dos 3 portões. Os 3 portões famosos sobre os quais James Halliday falou no vídeo do convite de Anorak? O âncora perguntou. Esses mesmos. Mas, Sr. Nash, depois de 5 anos, como é possível que 2 avatares tenham alcançado esse feito no mesmo dia, com apenas poucas horas de diferença? Bem, acredito que só exista uma explicação plausível. Essas duas pessoas, Parzival e Artemis, devem estar atuando juntas. Eles provavelmente são membros do que chamamos de clã de caça-ovos. Existem grupos de caçadores de ovos que franzi o senho e mudei de canal, passando pelos noticiários até ver um repórter extremamente animado entrevistando Ogden Morrow via satélite. O Ogden Morrow. E conosco ao vivo de sua casa em Oregon. Obrigado por estar conosco hoje, Sr. Morrow. Sem problemas, Morrow respondeu. Já fazia quase 6 anos desde a última vez em que Morrow havia falado à imprensa, mas ele não parecia ter envelhecido nem um dia. Seus cabelos grisalhos e despenteados e a barba comprida faziam com que parecesse um cruzamento de Albert Einstein com Papai Noel. Essa comparação também era uma descrição muito boa para sua personalidade. O repórter pigarreou, obviamente um pouco nervoso. Permita-me começar perguntando qual foi sua reação a esses acontecimentos das últimas 24 horas. O senhor ficou surpreso ao ver os nomes aparecerem no placar de Halliday? Surpreso? Sim, um pouco, creio. Mas ansioso provavelmente é uma palavra melhor. Com todas as pessoas, tenho assistido e esperado por esse momento. Claro que não tinha a certeza de que estaria vivo quando finalmente acontecesse. Estou feliz por estar. É tudo muito interessante, não é? O senhor acredita que esses 2 caça-alvos, Parzival e Artemis, estão trabalhando juntos? Não faço a menor ideia. Acho possível. Como o senhor sabe, a Gregarious Simulation Systems mantém todos os registros dos usuários do Oasis confidenciais,
por isso não temos como conhecer a verdadeira identidade deles. O senhor acredita que um deles virá a público para se revelar? Se eles forem inteligentes, não. Morrow disse, ajustando seus óculos de aros grossos. No lugar deles, faria o que fosse possível para permanecer no anonimato. Por que o senhor diz isso? Porque, quando o mundo descobrir quem eles são de fato, nunca mais terão um minuto de sossego. Se as pessoas acreditarem que você pode ajudá-las a encontrar o ovo de Halliday, elas nunca lhe darão paz. Pode acreditar, eu digo isso por experiência própria. Sim, creio que sim. O repórter lançou a ele um sorriso falso. Mas nossa emissora entrou em contato com Parzival e Artemis via e-mail, e oferecemos a eles generosas ofertas em dinheiro em troca de uma entrevista exclusiva, seja no Oasis ou no mundo real. Tenho certeza de que eles estão recebendo ofertas assim, mas duvido que aceitem, Morrow disse. Então, olhou diretamente para a câmera, e eu senti como se ele estivesse falando só comigo. Qualquer pessoa esperta o suficiente para conseguir o que eles conseguiram deve saber que o melhor é não colocar tudo em risco conversando com os urubus da imprensa. O repórter riu sem jeito. Ah, Sr. Morrow, não acho que isso seja adequado. Morrow deu de ombros. Que pena, porque eu acho. O rapaz pigarreou de novo. Bem, passando para o próximo assunto, o senhor tem previsão a respeito das mudanças que poderemos ver no placar nas próximas semanas? Aposto que aqueles outros 8 espaços serão preenchidos depressa. O que faz o senhor pensar assim? Uma pessoa consegue guardar um segredo, mas não duas, ele disse, olhando diretamente para a câmera de novo. Não sei, talvez eu esteja errado, mas eu tenho certeza de uma coisa. Vocês usarão todos os truques sujos de que dispõem para saber onde estão a chave de cobre e o primeiro portão. O senhor se refere aos funcionários da Innovative Online Industries? Sim, a IOI. Os 6. O único propósito deles é explorar falhas nas regras do concurso e deturpar o testamento de Jim. A alma do Oasis está em jogo aqui. A última coisa que Jim desejaria é que sua criação caísse nas mãos de um grupo multinacional fascista como a IOI. O Sr. Morrow, a IOI é dona desta rede. Claro que é, Morrow exclamou. Eles são donos de praticamente tudo, inclusive de você, mocinho bonito. Será que eles tatuaram um código de UCP em sua bunda quando o contrataram para ficar aqui promovendo a empresa? O repórter começou a gaguejar, olhando com nervosismo para algo fora do alcance da câmera. Rápido, Morrow disse. É melhor vocês me contarem antes que eu diga mais alguma coisa. Me cortarem antes que eu diga mais alguma coisa. Ele começou a rir, e sua imagem desapareceu do noticiário. O repórter demorou alguns segundos para se recompor e então disse: Obrigado por ter participado hoje, Sr. Morrow. Infelizmente não temos mais tempo. Agora, vamos voltar a Judy, que está com o grupo de famosos estudiosos de Halliday. Sorri e fechei a janela do noticiário pensando no conselho do velho. Eu sempre suspeitara de que Morrow sabia mais a respeito do concurso do que estava revelando. Morrow e Halliday haviam crescido juntos, abriram uma empresa juntos e mudaram o mundo juntos, mas Morrow havia tido uma vida muito diferente da de Halliday, envolvendo muito mais conexão com a humanidade e muito mais tragédia. Em meados dos anos 1980, quando Gregarious Simulation Systems ainda era apenas Gregarious Games, Morrow se casou com sua namorada de escola, Kira Underwood. Kira era nascida e criada em Londres. Seu nome de batismo era Karen. Mas ela insistia em ser chamada de Kira desde que assistiu a O Cristal Encantado. Morrow a conheceu quando ela passou o terceiro ano do ensino médio como intercambista em sua escola. Em sua autobiografia, Morrow escreveu que ela era a menina mais geek, totalmente obcecada por Monty Python, gibis, romances de fantasia e videogames. Ela e Morrow assistiam a algumas aulas juntos na escola, e ele se apaixonou por ela quase imediatamente. Ele a convidou para participar de sua sessão semanal de Dungeons and Dragons, como havia feito com Halliday alguns anos antes, e para sua surpresa ela aceitou. Ela se tornou a única mulher de nosso grupo de jogos, Morrow escreveu, e todos os caras passaram a nutrir uma paixão secreta por ela, incluindo Jim. Na verdade, foi ela quem deu a ele o apelido Anorak, um termo da gíria britânica que significa um geek obcecado. Acredito que Jim o adotou como nome de seu personagem do D&D para impressionar Kira, ou talvez fosse sua maneira de mostrar a ela que ele gostava da brincadeira. O sexo oposto deixava Jim extremamente nervoso, e Kira foi a única garota com quem eu ouvi conversar de modo relaxado.
mas, mesmo assim, apenas como seu personagem, Anorak, durante nossas sessões de jogos. E ele só se referia a ela como Leucósia, o nome do personagem dela no D&D. Ogden e Kira começaram a namorar ao final do ano escolar. Ela precisou voltar para casa em Londres e os dois declararam o amor que sentiam um pelo outro abertamente. Eles mantiveram contato durante o último ano da escola, trocando e-mails todos os dias, usando um fórum para a internet chamado Fidonet. Quando os dois se formaram na escola, Kira voltou para os Estados Unidos, passou a viver com Morrow e se tornou uma das primeiras funcionárias da Gregarious Games. Nos primeiros 2 anos, ela foi o departamento de artes todo. Os dois ficaram noivos alguns anos depois do lançamento do Oasis. Casaram-se um ano depois, quando Kira deixou sua posição da diretora de arte da GSS. Ela também já era milionária graças às ações da empresa. Morrow permaneceu na GSS por mais 5 anos. E então, no verão de 2022, anunciou que estava deixando a empresa. Na época, ele alegou motivos pessoais. Mas anos depois, Morrow escreveu em sua biografia que havia deixado a GSS porque não estávamos mais no ramo do videogame e porque sentia que o Oasis havia se tornado algo horrível. Tornou-se uma prisão autoimposta à humanidade, ele escreveu, um lugar agradável para que o mundo se escondesse de seus problemas enquanto a civilização humana lentamente ruía, principalmente por negligência. Espalharam-se boatos de que Morrow havia decidido sair porque havia se metido em uma grande briga com Halliday. Nenhum dos dois confirmava nem desmentia os rumores, e ninguém sabia que tipo de conflito havia colocado fim à amizade tão longa. Mas fontes de dentro da empresa diziam que na época em que Morrow deixou o cargo, ele e Halliday já tinham deixado de se falar anos antes. Mesmo assim, quando Morrow deixou a GSS, ele vendeu sua participação na empresa diretamente para Halliday por uma quantia não revelada. Ogden e Kira se aposentaram e passaram a viver na casa de Oregon, abrindo uma empresa de software educacional sem fins lucrativos, a Alcidonia Interactive, que criava jogos de aventura interativos para crianças. Cresci jogando aqueles jogos, todos eles ambientados no reino mágico de Alcidonia. Por ter sido um garoto solitário com a infância nas pilhas, os jogos de Morrow me transportavam para fora de minha realidade triste. Também me ensinaram matemática e a resolver enigmas, aumentando minha autoestima. De certo modo, os Morrow foram os meus professores. Na década seguinte, Ogden e Kira aproveitaram uma vida de paz e felicidade, vivendo e trabalhando em relativa reclusão. Tentaram ter filhos, mas não era para acontecer. Começaram a pensar em adoção quando, no inverno de 2034, Kira morreu em um acidente de carro em uma estrada nas montanhas cobertas de neve, a poucos quilômetros da casa em que viviam. Depois disso, Ogden continuou a administrar a Alcidonia Interactive por conta própria. Conseguiu se manter longe dos holofotes até amanhã após a morte de Halliday, quando sua casa foi cercada pelos órgãos de imprensa. Por ser o ex-melhor amigo de Halliday, todos acreditavam que ele pudesse explicar por que o falecido bilionário havia decidido abrir mão da fortuna. Morrow acabou convocando uma coletiva de imprensa para tirar todo mundo de seu pé. Tinha sido a última vez que conversou com os jornalistas até aquele dia. Eu havia assistido ao vídeo daquela coletiva muitas vezes. Morrow havia começado lendo um texto curto, dizendo que passou mais de uma década sem ver nem conversar com Halliday. Tivemos um desentendimento, ele disse, e sobre isso eu me recuso a falar, agora ou no futuro. Assim, não me comunicava com Halliday havia mais de 10 anos. Então, por que Halliday deixou para você sua grande coleção de videogames de fliperama? Um repórter perguntou. Todos os pertences dele devem ir a leilão. Se vocês não eram mais amigos, por que o senhor foi a única pessoa a quem ele deixou algo? Não faço ideia, Morrow respondeu apenas. Outro jornalista perguntou a Morrow se ele planejava procurar pelo easter egg de Halliday, já que ele conhecia o falecido tão bem e provavelmente tivesse uma chance melhor que qualquer pessoa de encontrar. Morrow lembrou o jornalista de que as regras do concurso estabelecidas no testamento de Halliday deixavam claro que ninguém que já tivesse trabalhado para a Gregarious Simulation Systems ou qualquer familiar dessas pessoas podia participar do concurso. O senhor imaginava que Halliday estivesse trabalhando em todos esses anos que ele passou recluso? Outro jornalista perguntou. Não. Imaginava que ele pudesse estar criando um novo jogo. Jim estava sempre lidando com um novo jogo. Para ele, criar jogos era tão necessário quanto respirar.
mas nunca imaginei que ele estivesse planejando algo de tamanha magnitude. Como a pessoa que melhor conhecia James Halliday, o senhor tem algum conselho para os milhões de pessoas que agora procuram um easter egg? Onde acredita que os jogadores deveriam começar a procurar? Acredito que Jim deixou isso bem óbvio, Moore respondeu, levando um dedo à têmpora, assim como Halliday havia feito no vídeo do convite de Anorak. Jim sempre quis que todos compartilhassem de suas obsessões, que amassem as mesmas coisas que ele amava. Acredito que esse concurso é a maneira que ele encontrou de dar ao mundo inteiro um incentivo para fazer isso. Fechei meu arquivo a respeito de Morrow e conferi meus e-mails. O sistema me informou que eu havia recebido mais de 2 milhões de mensagens novas não solicitadas. Elas foram arquivadas automaticamente em uma pasta separada para que eu pudesse analisá-las mais tarde. Apenas 2 mensagens permaneceram em minha caixa de mensagens, de pessoas da minha lista de contatos autorizados. Uma era de H, a outra era de Artemis. Abri a mensagem de H antes. Era um vídeo e-mail, e o rosto do avatar dele apareceu em uma janela. Caramba! Ele gritou. Não acredito nisso. Agora você passou pelo bendito primeiro portão e ainda não me telefonou? Pode me ligar, droga. Agora, assim que receber isto. Pensei em esperar alguns dias para entrar em contato com H, mas logo abandonei essa ideia. Precisava conversar com alguém a respeito de tudo aquilo. E H era meu melhor amigo. Se havia alguém em quem eu pudesse confiar, esse alguém era ele. Ele atendeu no primeiro toque e seu avatar apareceu em uma janela na minha frente. Seu cachorro, ele gritou. Seu cachorro brilhante, ardiloso e filho da mãe. Ei, H, eu disse com a maior cara de pau. E aí? E aí? E aí? Sabe como é? Além de ver o nome de meu melhor amigo aparecer no topo do placar, além disso, você quer saber? Ele se inclinou para frente de modo que sua boca tomou a janela inteira e gritou. Além disso, não tem mais nada acontecendo. Nada de importante. Eu ri. Sinto muito pela demora em telefonar. Minha noite foi meio tumultuada. Lógico, você teve uma noite cheia, ele disse. Olhe para você, como pode estar tão calmo? Ainda não caiu a ficha do que isso significa? É uma coisa muito grande. É mais que épico. Putz, cara. Meus parabéns. Ele começou a fazer reverência sem parar. Não sou digno de ser seu amigo. Pode parar, tá? Não é nada demais. Ainda não ganhei nada. Nada é demais? Não é nada demais? Ele gritou. Nada demais? Está de brincadeira? Você é uma lenda agora, cara. Acabou de se tornar o primeiro caça-ovo da história a encontrar a chave de cobre e passou pelo primeiro portão. Você é um deus a partir deste momento. Será que percebeu isso, bobão? É sério, pode parar. Já estou bem assustado com a maneira com que as coisas estão agora. Você viu o noticiário? Todo mundo está em polvorosa. O mundo todo está em polvorosa. E os fóruns de caça-ovos estão malucos. E todo mundo está falando sobre você, cara. Eu sei. Olha só. Espero que você não esteja irritado comigo por não ter contado. Eu me senti muito mal por não ter retornado suas ligações e por não ter contado o que eu estava aprontando. Ah, pare, ele revirou os olhos. Você sabe muito bem que se eu estivesse em seu lugar, eu teria feito a mesma coisa. É assim que as coisas são, mas o tom de voz dele ficou mais sério. Estou curioso para saber como a tal Artemis encontrou a chave de cobre e passou pelo portão logo depois de você. Todo mundo está pensando que vocês estão atuando juntos, mas eu sei que isso é bobagem. Então, o que aconteceu? Ela está seguindo você ou qualquer coisa assim? Balancei a cabeça, negando. Não, ela encontrou o esconderijo da chave antes de mim, no mês passado, segundo ela. Mas só conseguiu pegar a chave agora. Fiquei em silêncio por um tempo. Não vou conseguir entrar em detalhes sem, você sabe. H ergueu as mãos. Não se preocupe, compreendo totalmente. Não quero que você dê pista sem querer. Ele abriu o sorriso que já era sua marca registrada e seus dentes brilhantes e brancos tomaram quase metade da tela. Na verdade, devo dizer a você onde estou agora. Ele ajustou a câmera de sua câmera de modo a afastá-la do rosto e mostrar uma imagem muito maior de onde estava, perto da colina, no lado de fora da tumba dos horrores. Fiquei boquiaberto. Como assim? Bem, quando vi o seu nome em todos os boletins ontem à noite, ocorreu-me que, até onde eu me lembrava, você nunca teve muita grama para viajar para nenhum lugar. Então pensei que se você tivesse encontrado o esconderijo da chave de cobre, provavelmente tinha de ser em algum lugar perto de Ludus, ou talvez até mesmo em Ludus. Muito bem, eu disse com sinceridade. Não muito. Passei horas quebrando minha cabeça de vento até finalmente pensar em procurar no mapa de Ludus, para localizar as características da superfície descritas no módulo da Tumba dos Horrores. Mas quando consegui,
Tudo se encaixou e aqui estou. Parabéns. Bem, foi bem fácil depois que você me colocou na direção certa. Ele olhou para trás, para a tumba. Tenho procurado este lugar há anos, e durante todo esse tempo, estava perto da escola. Eu me sinto completo idiota por não ter descoberto sozinho. Você não é um idiota, eu disse. Decifrou o enigma sozinho. Caso contrário, nem sequer saberia a respeito do módulo da Tumba dos Horrores, não é? Então você não está bravo? Ele perguntou. Eu me aproveitei de minhas informações sobre você. Balancei a cabeça. Claro que não, eu teria feito a mesma coisa. Bem, mesmo assim, eu devo uma a você, e não vou me esquecer. Indiquei a tumba atrás dele com a cabeça. Você já entrou? Já. Voltei aqui fora para telefonar para você enquanto eu esperava o servidor reiniciar a minha noite. A tumba está vazia agora, porque sua amiga, a Artemis, já passou por aqui hoje cedo. Não somos amigos, eu disse. Ela simplesmente apareceu alguns minutos depois de eu pegar a chave. Vocês brigaram? Não. A tumba é um local onde conflitos não são permitidos. Olhei para a hora. Parece que você ainda tem algumas horas para esperar até a reinicialização. Sim, estou estudando o módulo original do D&D, tentando me preparar, ele disse. Quer me dar alguma dica? Sorri. Não, nenhuma. Foi o que eu pensei. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Olha, preciso perguntar uma coisa a você. Alguém da sua escola sabe o nome de seu avatar? Não. Tive cuidado de manter em segredo. Ninguém ali me conhece como Parzival, nem mesmo os professores. Que bom, ele disse. Tomei a mesma precaução. Infelizmente, muitos dos caça-alvos que frequentam o porão sabem que nós dois frequentamos a escola em lutos, então podem acabar ligando os pontos. Estou preocupado com uma pessoa em especial. Senti uma onda de pânico. Iruk. Eight assentiu. Ele está me ligando sem parar desde que seu nome apareceu no placar, perguntando o que sei. Dei uma de bobo e parece que ele caiu na minha. Mas, se meu nome aparecer no placar também, pode apostar que ele vai começar a se gabar dizendo que nos conhece. E quando ele começar a dizer aos outros caça-alvos que você e eu somos alunos em lutos... Droga, eu disse. Então todos os caça-alvos da simulação virão aqui para procurar a chave de cobre. Isso, H disse. E logo a localização da tumba vai ser de conhecimento de todos. Suspirei. Bem, então é melhor que você pegue a chave antes que isso aconteça. Vou fazer o melhor que puder. Ele mostrou uma cópia do módulo da Tumba dos Horrores. Agora, se me der licença, eu vou reler isto pela 100ª vez hoje. Boa sorte, H, eu disse. Por favor, ligue para mim quando passar pelo portão. Se é que vou passar. Você vai, eu disse. E quando passar, deve me encontrar no portão para a gente conversar. Pode deixar, cara. Ele acenou e estava prestes a encerrar a ligação quando eu disse. Ei, H. Sim? Você deve dar uma desenferrujada em suas habilidades de justa, eu disse. Sabe, até a meia-noite. Ele pareceu confuso por um momento, e então sorriu como se tivesse entendido. Saquei. Ele disse. Valeu, cara. Boa sorte. Quando a janela de seu vidfeed se fechou, fiquei tentado imaginar como H e eu continuaríamos amigos depois de tudo aquilo que nos aguardava. Nenhum de nós dois queria trabalhar em equipe, então a partir de agora estaríamos em competição direta um com o outro. Será que um dia eu me arrependeria de tê-lo ajudado? Ou me ressentiria de tê-lo levado até o esconderijo da chave de cobre mesmo sem querer? Deixei esses pensamentos de lado e abri o e-mail de Artemis. Era uma mensagem de texto meio old school. Caro Parzival, parabéns, viu? Você está famoso agora, como eu disse que seria, apesar de parecer que nós dois fomos empurrados para debaixo dos holofotes. Meio assustador, não é? Obrigado pela dica de jogar do lado esquerdo. Você tinha razão, de alguma forma, deu certo. Mas não vá pensando que eu devo favores a você, senhor. Emoji de sorriso. O primeiro portão foi bem difícil, não foi? Bem perto do que eu esperava. Teria sido bacana de Halliday se Halliday tivesse me dado a chance de interpretar Ellie Shelley, mas o que eu posso fazer? Esse novo enigma é de ferver os miolos, não é? Espero que não demoremos mais 5 anos para decifrá-lo. Bem, eu só queria dizer que foi uma honra conhecer você. Espero que nossos caminhos se cruzem de novo em breve. Atenciosamente, Artemis. PS. Aproveite para ser o número 1 enquanto puder. Amigo, não vai ficar assim por muito tempo. Reli a mensagem diversas vezes, sorrindo como um garotinho de escola bobo. E então, digitei minha resposta. Cara Artemis, parabéns para você também. Você estava certa, a competição realmente traz a tona melhor que há em você, sem problemas em relação à dica de jogar na esquerda. E com certeza, me deve um favor agora. Emoji de sorriso. O novo enigma é bem fácil.
Acho que eu já descobri, na verdade. E você? Foi um prazer conhecer você também. Se quiser me encontrar em uma sala de bate-papo, é só chamar. Que a força esteja sempre com você. Parzival. PS. Está me desafiando? Venha para a briga, mulher. Depois de reescrever a mensagem umas 2 vezes, apertei o botão de enviar. E então, abri minha imagem do enigma da chave de Jade e comecei a estudá-lo, sílaba por sílaba, mas não consegui me concentrar. Por mais que tentasse, eu não parava de pensar em Artemis.